Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala com vocês é o professor Marcos, tudo bem? Estou trazendo hoje aqui a aula 1 da unidade 4 do Amigavelmente, totalmente completa com todas as questões comentadas, explicadas, com a exibição do vídeo e também com a instrução para a atividade para casa, que deverá ser feita também junto, é claro, da aula, e as fotos deverão ser postadas no Class, apenas as aulas da atividade para casa. No entanto, eu lembro vocês que é importante que vocês preencham a aula em si, na apostila, né, para deixar registrado, porque é como se estivéssemos desenvolvendo essa aula ao vivo, pois vou comentar com vocês cada uma das questões que serão cobradas. Essa aula 1 da unidade 4 traz como tema central reconhecer que comportamentos e habilidades sociais favorecem o trabalho em grupo. Ele traz uma reflexão, né, questionando se você trabalha bem em grupo e em quais situações já trabalhou em grupo e foi bem sucedido. Bom, pessoal, sabemos que tem pessoas, né, que desempenham, sim, muito bem atividades em grupo, da mesma maneira que tem pessoas que têm maior dificuldade, né, em desempenhar essas atividades em grupo e optam por fazer as atividades de forma individual. Deste modo, indo aqui para a questão de número 1, ele vai pedir para a gente, ele vai falar o seguinte, ó, você reconhece as habilidades que favorecem o trabalho em grupo eficaz, positivo e saudável? Relacione as habilidades e seus significados. Pessoal, essa atividade é muito tranquila. Ela é muito semelhante com aquelas atividades que a gente faz em ciências sociais quando estamos finalizando para conferir, né, que ele pede para a gente ligar a coluna da esquerda com a da direita. E aqui é a mesma coisa, vocês devem fazer o seguinte, por exemplo, comunicação. Vocês vão localizar qual aqui na coluna da direita corresponde, né, o significado da habilidade e vai colocar um número. Por exemplo, comunicação. Supõe-se que vocês pensaram que seja essa daqui. Vocês vão colocar o 1 aqui. 2, flexibilidade. Qual corresponde com flexibilidade? E assim por diante com todas as habilidades. De cá nós temos a habilidade em si e aqui o significado. Basta você preencher com o número correspondente da habilidade aqui no significado, tá bom? Então, indo para a questão 2, pessoal, ele pede para exibir um vídeo, que eu abri aqui uma aula na plataforma do Cork para exibir o vídeo para vocês, tá certo? Para termos condições de desempenhar ali, de resolver os exercícios que ele vai pedir. Eu abri aqui na plataforma porque é onde nós exibimos os vídeos, né? Então aqui não tem ninguém, só tem eu. Essa aula foi criada para exibição do vídeo que eu vou dar play agora. Bom, pessoal, então nós vimos um vídeo ali de animação, né, que vai pedir a partir daquele vídeo que nós possamos responder a questão de número 2 aqui. Assista ao vídeo e depois responda. Na sua opinião, o vídeo representa um trabalho em grupo e por quê? Se sim ou não e por que vocês acham, né, que o vídeo representa ou não, né, um trabalho em grupo. Então, muito simples, é só vocês colocarem na opinião pessoal de vocês se representa de fato ou não um trabalho em grupo e o porquê do sim ou não, ok? Indo para a questão B, ele vai falar o seguinte, quais habilidades citadas na atividade 1, lá naquela das colunas, né, aparecem no vídeo apresentado? Justifique a sua resposta. Ou seja, quais das habilidades citadas lá na atividade 1, naquelas colunas, né, elas vão aparecer nesse vídeo, tá? E aí vocês devem colocar aqui, justificar a resposta. Por exemplo, apareceu, vou pegar de exemplo aqui para vocês, né? Flexibilidade. Por que apareceu flexibilidade? Aí vocês vão justificar, né, falando no vídeo por que apareceu a flexibilidade. Vamos supor que apareça a comunicação. Aí vocês vão colocar a comunicação em qual momento, por que apareceu.
tá certo? Essa é a letra B da questão de número 2. Indo para a questão de número 3, ele vai falar o seguinte: reflita sobre, né, as habilidades citadas na atividade 1 e sobre o vídeo na atividade 2 e responda as questões. Bom, você gosta de trabalhar em grupo? Se sim ou não, e justifique o porquê. Sim, eu gosto devido a esses motivos, ou não, devido a esses motivos, eu não me sinto bem trabalhando em grupo. A questão B vai pedir quais qualidades você acredita que tem, exemplifique-as em situações que você já viveu. Então, quais habilidades você acredita que tem, né? Então, você vai citar aqui quais habilidades são e você deve exemplificar em situações, né, que você já viveu. Então, quais habilidades eu tenho e qual foi a situação, né, que eu vivi em que eu coloquei essa atividade em prática, tá bom? Indo para a atividade número 4, ele vai pedir para vocês lerem o texto, tá? Tem um textinho aqui que deve ser lido, e mediante a leitura do texto, tá? Ele vai pedir para a gente montar grupos, né? Mas infelizmente não tem como, pois nós estamos na pandemia. Então, essa questão terá de ser individual, tá? Mediante, então, aquele textinho, ele vai falar o seguinte: identifique cada integrante do grupo com uma habilidade que vocês julguem que seja mais representativa dele, né? A mais representativa dele, perdão. Escreva os nomes dos participantes do grupo e as respectivas habilidades apontadas. Atenção, escreva esse item a lápis. Pessoal, aqui ele está pedindo para você identificar, né, cada integrante do grupo. A gente pode fazer cada integrante da sala. Como a gente não vai ter grupos montados, né, aqui, vocês podem fazer com os amigos, né, identificando os amigos, identificando até mesmo os colegas de sala, tá? Então ele vai falar o seguinte, ó, identifique então, mudando, né, cada integrante da sua sala, né, com uma habilidade que vocês julguem que seja a mais representativa dele. Não precisa fazer com muitos amigos, pode ser um ou dois amigos, tá bom? Escreva os nomes, né, dos participantes, vocês vão colocar o nome dos amigos aqui, e as respectivas habilidades que são apontadas, né? Quais habilidades você falou, né? Porque ele pede na primeira vez aqui, ó, que cada integrante do grupo com uma habilidade que vocês julgam que seja a mais representativa dele. Então você vai colocar uma habilidade, né, que seja a mais forte dessa pessoa, vai escrever o nome desses dois amigos que vocês escolheram, 2, 3 amigos, tá? E aí vocês vão colocar as respectivas habilidades que são apontadas. Por exemplo, Marcelo tem como habilidade, vamos supor que você citou anteriormente, comunicação. Marcelo ele é comunicativo, tem bom desempenho quando vai apresentar um trabalho, enfim. Primeiro vocês colocam aqui a identificação, né, achar esse integrante, né, com uma habilidade, tá certo? Que vocês vão julgar que é a mais importante. Aí vocês vão escrever o nome do participante aqui e colocar as habilidades de cada um, tá certo? Ele pede para escrever esses itens a lápis, tá certo? Vai colocar o nome e a habilidade que você acha que é mais representativa, que é mais forte nessa pessoa. Depois, na questão B, ele vai pedir para vocês escolherem um tema a ser trabalhado pelo grupo. Descrevam. Pessoal, essa questão aqui, vocês podem escolher um tema que vocês quiserem, tá? Fica mais fácil. Porque aqui, pessoal, olha o que acontece. Ó. Planejem as etapas do projeto e os responsáveis por cada etapa. Registrem as etapas do planejamento no espaço a seguir. Pessoal, como nós não estamos presencial, na aula presencial, né? Deste exercício que vai aqui até a letra D, vocês vão conseguir só responder a A, tá? Pelo fato de que aqui ele vai pedir para escolher um tema para ser trabalhado pelo grupo, né? A gente até poderia descrever um tema pessoalmente aqui, individual, só que aqui ele vai pedir para vocês planejarem as etapas do projeto e os responsáveis por cada etapa. O que ele quer trabalhar nessa atividade? Como a gente está desenvolvendo mesmo uma aula sobre atividade em grupo, nesse exercício ele pede para a gente montar esse grupo, tá? E como, de fato, se a gente estivesse desenvolvendo essa atividade na sala em grupo. Ele vai pedir para montar um projeto, cada um vai ficar responsável, né, por uma etapa do projeto, enfim, ali em cima na questão A vão ter as características, tá? Então eu gostaria que vocês registrassem apenas a questão A,
né, identificando um amigo de sala, amigos, né, que pode acima de 2 amigos, e coloquem uma característica muito interessante dessa pessoa, né, no que tange aí, né, no que diz respeito a essa questão de convivência, desenvolvimento de trabalho em grupo. Agora, as questões B, C e D, que deveriam ser desenvolvidas em grupo de fato, porque aí vão ter as etapas do projeto, um tema para ser trabalhado pelo grupo, a questão D que vai pedir para desempenhar também, ela voltem ao item A e verifiquem se a habilidade que marcaram para cada colega do grupo, né, ela ainda continua sendo a mesma, então teria que de fato ser desempenhada aqui, desenvolvido em grupo, essas 3 questões aqui, né, e nós não estamos na aula presencial, então por gentileza, nessas 3 questões, não deixem em branco, mas sinalizem na B, na C e na D, aula online. Podem escrever aula online, que quando vocês forem passar por essa atividade aqui, vocês vão ter como referência que ela não teve como ser desenvolvida, porque a gente não tem como formar grupos, né, presencialmente. Então, vocês podem pôr aula online, pode colocar desenvolvido online, apesar que se colocarem desenvolvido online não vai ficar legal, porque não teve como a gente desempenhar isso online, até porque seria muito trabalhoso desenvolver em vários grupos a sala na plataforma e desempenhar um trabalho por cada grupo, né? Poderia ser um trabalho que nós poderíamos desenvolver numa, por exemplo, pegar uma matéria e dentro do trabalho dessa matéria desenvolver essa atividade. Mas então coloquem aula online nessas 3 questões que vocês vão ter como referência que elas não foram desenvolvidas aqui porque nós estamos num período de pandemia e nós não estamos montando grupos presenciais para que seja desenvolvido, né, essas atividades, ok? Por favor, resolvam, né? Coloquem 2 ou 3 amigos aqui com uma característica neste sentido do trabalho em grupo bastante essencial dessa pessoa, comunicação, flexibilidade, enfim, quais vocês acharem que é necessário e que essa pessoa tem como especial, ok? Nas demais, coloquem aula online, por favor. Indo aqui para a questão de número 5, ele vai falar o seguinte, ó, ainda em grupo, coloquem em prática o que foi planejado nas etapas do trabalho, na proposta na atividade 4, e registre nesse espaço o protótipo do trabalho, incluindo uma descrição, tá, de como cada etapa foi realizada. Aqui, pessoal, vocês vão descrever o seguinte, esta atividade não pôde ser desenvolvida, pois passamos por um período de pandemia e as aulas estão sendo online. Podem colocar isso, ou se vocês quiserem colocar, né, o exercício anterior não pôde ser desenvolvido, pois estamos em um período de aulas online, né? E aí vocês já vão ter como referência que o exercício não teve como ser feito porque estamos à distância, né? E assim, em uma aula, né, se nós fôssemos desempenhar os 3 exercícios aqui na modalidade em EAD, seria muito trabalhoso e custaria mais de uma aula para que esses exercícios eles pudessem ser desenvolvidos, tendo em vista, né, como é a separação de grupo e como o professor tem que mediar, né, cada grupo na plataforma. Então, assim, pessoalmente seria muito tranquilo, a gente dividiria a sala em grupos e faríamos o trabalho normalmente. Porém, a distância, pessoal, é um pouco mais complexo, tendo em vista principalmente que a gente tem uma aula online, né, ao vivo, do Amigavelmente por semana. Então, assim, uma aula ao vivo por semana, nós levaríamos uma aula e meia, 2 aulas, para desenvolver apenas esses 3 exercícios aqui, né, os 4, a letra C, a letra B, a letra C e a letra D e o exercício 5. Então, por favor, no quadro, descrevam, né, o exercício anterior não pôde ser resolvido, pois estamos em pandemia, ou pois estamos em um período de aulas online. Por favor, registrem isso dentro do quadro aqui para mim, tá certo? Apenas nos exercícios B, C e D do número 4 e no exercício 5, né, que ele vai condizer aí com esses exercícios do número 4, tá certo? Então, por favor, registrem isso dentro aqui do quadrinho.
Bom, pessoal, uma última reflexão antes da atividade para casa. Lembrem-se de usar suas habilidades sociais para desenvolver uma relação saudável e positiva em seus grupos de escola. E eu tenho certeza que vocês já fazem isso e farão cada vez mais assim que forem amadurecendo, né? E cada vez mais eu tenho certeza que vocês vão colocar isso em prática e isso vai ser muito útil para o crescimento de vocês, tá certo? Indo para a atividade para casa, pessoal, ele vai falar o seguinte, vai ter uma orientação, um textinho introdutório aqui, né? Ele vai falar, ó, para o trabalho em grupo é interessante que as habilidades de cada um sejam listadas. Enfim, ele vai aqui, ó, com base nessas informações é possível definir as funções de cada membro do grupo familiar. Nesta atividade, vocês vão fazer um levantamento das habilidades de cada pessoa da família. Ou seja, atividade para ser feita em grupo e em família, tá? Para essa atividade, o ideal é que todos se sentem à mesa e trabalhem lado a lado. Questão 1. Escrevam nos quadros suas habilidades, né? Então aqui a gente tem os quadrinhos, né? Cada um de vocês escreverá os seus próprios pontos fortes, né? Então cada um vai escrever. Aqui ele deu mais ou menos 2 quadrinhos, né? Ele colocou. Então vocês devem colocar ó, o nome. Sim. É isso que eu gostaria de destacar para vocês que é muito importante. São 2 quadrinhos, tá? Mas aqui cada quadrinho cabe em 3 pessoas, tá? Então vai ser o nome. Se quiser colocar por exemplo, pai, mãe, não colocar o nome necessariamente, pode ficar à vontade para fazer dessa maneira. Aqui vocês vão colocar as habilidades ou pontos fortes de cada um. Não precisa ser 6 pessoas, pode ser 3, pode ser 4, dependendo do tanto de gente, né, que tem na família de cada um. Indo para o exercício 2, ele vai falar, com base nos pontos fortes que foram destacados na questão 1, tá? E habilidades indicadas no item 1, definam funções ou tarefas para cada pessoa pensando em um trabalho em grupo. Então, vocês vão definir para cada pessoa funções e tarefas, tá? Pensando aí em um trabalho em grupo. Com base nas habilidades, nos pontos fortes dessa pessoa, vocês vão designar, né, algumas funções ou tarefas para que vocês acreditam que essa pessoa possa desenvolver muito bem. Agora que vocês conseguiram definir as habilidades e funções de cada pessoa da família, podem colocar isso em prática para realizar as atividades rotineiras de casa em grupo. Escrevam se realmente as tarefas e funções estavam de acordo com as habilidades mencionadas e o que poderia ser melhorado. Ou seja, escreva se realmente, né, quando você mostrar para a pessoa, quando vocês conversarem, se aquilo que foi designado para cada pessoa aqui, né, cada tarefa, cada função que foi designada, está de acordo realmente com o ponto forte dessa pessoa tratado aqui no item 1, se isso está mesmo de acordo, né? E aí vocês devem escrever se de fato essas tarefas e funções elas estavam de acordo com as habilidades, né? Se não, ou se sim, né? Se poderia ser feito algo para melhorar isso. Não se esqueçam de postar a foto da atividade para casa, que é muito importante lá no Class, ok? Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Eu estou sempre à disposição. Estarei aqui sempre nos grupos, no WhatsApp. Pode mandar mensagem que, assim como várias pessoas já tiveram dúvidas e nós chegamos às conclusões juntos, vocês podem entrar em contato comigo também para que a gente possa resolver e sanar as dúvidas que aparecerem, ok? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.